A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos para mais um vídeo? Hoje o vídeo vai ser a respeito do cristianismo, a história do cristianismo primitivo. Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Vamos ver se vai dar certo. Pera aí, deixa eu ver o negócio aqui. Não tem nada a ver com isso. Aí, irmãos. Então, vamos lá. Se nasceu em um lar cristão, é provável que tenha sido apresentado à fé não como uma descoberta, mas como uma herança. Desde cedo, talvez antes mesmo de aprender a ler, você ouviu que Jesus era o Filho de Deus, que morreu por seus pecados e que a salvação está em aceitar esse sacrifício. Isso te deu conforto, esperança, talvez até propósito. Mas e se tudo isso fosse apenas parte de uma história maior que jamais te contaram por completo? E se você estivesse seguindo uma religião que pouco tem a ver com aquilo que Jesus realmente ensinou e viveu? Fique até o final deste vídeo, porque vamos revelar fatos que foram esquecidos ou escondidos ao longo dos séculos. Fatos que mostram como o cristianismo original era uma revolução ética, social e espiritual, e como ele foi progressivamente substituído por uma estrutura de poder, ritualismo e controle. Um novo sistema que usa o nome de Cristo, mas que contradiz boa parte do que ele pregou. E o mais impactante, vamos provar que a verdade sempre esteve ao alcance de todos, registrada nas palavras do próprio Jesus, que hoje são ignoradas ou reinterpretadas para servir a religião institucional. Se esse tema te toca, já se inscreva no canal Iluminadamente, porque aqui vamos iluminar aquilo que foi mantido nas sombras por tempo demais. Para entender como essa transformação aconteceu, precisamos voltar aos primeiros séculos da nossa era, mais precisamente ao que chamamos de Era Apostólica, o tempo logo após a morte e ressurreição de Jesus. Aqueles que o seguiram de perto, pescadores, mulheres, cobradores de impostos, zelotes, começaram a propagar a sua mensagem sem a intenção de fundar uma religião, mas com o desejo de viver uma nova forma de existência. Essa nova vida era chamada de O Caminho, como mencionado em Atos capítulo 9, versículo 2. Era uma jornada de amor, serviço, perdão e liberdade interior. Não existiam templos cristãos, nem altares, nem hierarquias sacerdotais. Reuniam-se em casas, partilhavam Ele está falando do tempo de Cristo, não do Antigo Testamento, tá? E esperavam o retorno iminente de Cristo. Esses primeiros seguidores não eram bem-vindos nos círculos religiosos judaicos, tampouco eram aceitos pelo Império Romano. Eram vistos como uma ameaça. O motivo? A fé deles não dependia do templo, não se curvava ao imperador e não aceitava as divisões impostas pelas classes sociais. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus declara à mulher samaritana: "Vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." Essa frase anula toda a necessidade de um lugar sagrado, de uma casta sacerdotal e de um sistema ritualístico. É por isso que, para o poder da época, essa fé era subversiva. Ao contrário do que muitos acreditam, os primeiros cristãos não tinham uma doutrina fechada. Não havia catecismos, não havia uma Bíblia formalizada. Circulavam cartas, testemunhos, evangelhos orais e escritos, como o de Tomé, o de Maria Madalena, o de Filipe e tantos outros que seriam mais tarde. Circulavam cartas, testemunhos, evangelhos orais e escritos, como o de Tomé, o de Maria Madalena, o de Filipe e tantos outros que seriam mais tarde excluídos do cânon oficial. Essas comunidades liam o que tinham, guiadas pelo Espírito, não por uma autoridade central. Não existia Papa. Não existiam cardeais.
existia fé, vivida em comunhão. Em Atos capítulo 2, versículos 44 a 47, lemos: Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam os repartiam por todos, segundo cada um tinha necessidade. Essa era as ofertas que tinha. Casa e comiam com alegria. Essa era a ceia do Senhor, ó. Dividiu seus alimentos. Esse era o retrato da igreja primitiva, uma rede de solidariedade, simplicidade e desapego. E levava Mas a palavra. Essa liberdade tinha um preço. Por não se submeterem ao culto imperial, esses homens e mulheres foram perseguidos, torturados e mortos. Alguns eram lançados às feras em arenas, outros eram queimados vivos ou crucificados. Era o tempo dos mártires. Ainda assim, o cristianismo crescia. Crescia porque não era apenas uma crença. Era uma forma de viver que oferecia esperança real. O que acontecia? Por isso que falam, né? Lá na Coreia e na China, você vê o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha tudo um ritualístico, né? Cerimoniais, que era adoração na carne. Quando veio Yeshua, Cristo, nosso Salvador, a adoração virou em espírito e verdade. Não é mais num local físico e nem em montes, nem em lugar nenhum, né? Mas a fé das pessoas sempre era maior quando era perseguido. Quando vai para países que não tem perseguição, é uma fé superficial. Você vê que engraçado, né? Você vê que na China, na Coreia, que tem perseguição aos cristãos, vão até preso e até punido por ler a Bíblia, né? Não, porque lá a China, por exemplo, você tem que ir nos cultos de instituição remida pelos os comunistas, né? Não é uma fé das escrituras pura, entendeu? E se você tiver Bíblia e for exercer sua fé sem a instituição, você é preso, você é punido lá na China. É só você estudar o regime coreano, chinês e até do Islã também, que o Islã tem a Jihad, né? Porque os judeus têm a Torá, que é o Antigo Testamento, por isso que ele não crê no Messias, alguns judeus, não todos, né? E os muçulmanos, que são os islâmicos, né? Ele tem a Jihad, que é outro livro, mas não é as escrituras que a gente tem, né? E se for pega com a escritura, porque lá tem cristão sincero também no Islã, né? Mas se você for pego lá, você é punido, entendeu? Então, a fé se manifesta mais quando tem dificuldade do que quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem, a pessoa se esquece de Deus. E o Antigo Testamento era assim. Quando tava tudo bem, o povo se esquecia de Deus. Aí Deus permitia ver as lutas, as aflições, para o povo voltar para Deus de novo. Quando tá tudo bem, o povo pecava, né? Vamos lá. Polido pela violência e pela desigualdade. Essa expansão chamou a atenção do poder. E é aqui que entra um dos personagens mais decisivos da história, o imperador Constantino. No início do quarto século depois de Cristo, o Império Romano enfrentava crises internas e divisões políticas. Segundo a tradição, Constantino teria visto uma visão do céu antes da Batalha da Ponte Milvia, onde apareceu uma cruz com a inscrição: "Com este sinal vencerás". A partir dali, ele passou a favorecer os cristãos. Entre aspas, né? Em 313, ele deixou chamado Édito de Milão, os cristãos exercer sua fé, mas por conta de aquela época lá, já tinha os cardeais, né? Já tinha os templos do catolicismo, né? Na época de Constantino, porque os imperadores antes não tinham templos, era só o Império Romano, né, que perseguia os cristãos. Depois veio a história aí veio a religião, ó, o catolicismo roubou os evangelhos, né? Aí veio Constantino, que veio esses sinais, e ele falou: sobre esse sinal vencerei a guerra. E aí ele diz que se converteu, entre aspas, né? E começou a favorecer o cristão, entre aspas, também, né? Porque o cristão, como ele não tinha conhecimento, porque as escrituras só ficavam na mão dos religiosos, né? Os católicos, os cardeais lá, né? Então, não tinha muito acesso às escrituras. Então,
o Constantino liberou a fé para todo tipo de culto pagão e do cristão mesmo. Então misturou o paganismo com o cristianismo e virou isso que está até hoje aí. Essa mistura nas denominações, várias denominações, com vários ritualísticos de heresias e paganismo dentro dos templos, filosofias chinesas, orientais, japonesas e outras filosofias, entraram tudo junto no cristianismo, que é um falso cristianismo, né? Por isso que ele deixou, mas foi um cristianismo modificado pelo catolicismo, que o imperador que tinha Roma Ocidental e Roma Oriental nessa época, né? O imperador Constantino e veio também da revolução lá de Martinho Lutero, né? Que criou, Deus deu margem ao, criou não, ele deu margem a que se criasse o protestantismo. O que é protestar? Você ir contra, porque no caso a Igreja Católica estava vendendo indulgência, né? Vendendo um lugar no céu, você tinha que comprar, pagar a sua salvação, ou com obras ou com dinheiro, principalmente, né? Que é dinheiro, venda de indulgência. Aí o Martinho Lutero foi contra e se rebelou contra a Igreja Católica, né? E aí surgiu a história do protestantismo dele, porque ele protestou contra, mas aí criaram as denominações e foram na onda de Martinho Lutero, mas isso tudo não ia durar, porque ia se corromper, né? E aí se corromperam, porque não é uma denominação que é protestantismo. Protestantismo como, vamos supor, o governo faz uma corrupção, você vai lá, faz uma manifestação na rua contra o governo, você está protestando contra aquele governo. É a mesma coisa, protestou contra o catolicismo que vendia indulgência. Aí pegaram a deixa, o diabo conduziu as pessoas a montar templo para poder manipular, porque ele viu que não adiantava mais matar os cristãos. Mas aí o diabo, o que ele pensou? Não adianta eu matar os cristãos, porque quanto mais eles perseguiam o cristão, mais a fé aumentava. Então, o que ele teve de tática, o Satanás? Ele pegou e manipulou e falou, vou enganar, levar um engano. E aí criou as religiões para manipular e enganar, para afastar as pessoas de Deus. Matar a alma da pessoa e não o corpo. Entendeu? É isso que aconteceu. Perseguido e passou a ser tolerado. Mas isso foi apenas o começo de uma virada muito mais profunda. Constantino percebeu que aquela fé, até então marginalizada, poderia ser útil para unificar seu império. Lógico. E o que era um movimento malandro. espiritual se tornou uma ferramenta política. Aí, ó. Para consolidar essa o que aliança, hoje. convocou o Concílio de Nicéia em 325. Cristianismo mentiroso. A intenção era unificar a doutrina, acabar com as disputas internas e garantir uma fé oficial que servisse ao Estado. Que servisse ao Estado. Que se definiu, é uma fé oficial, coisas, não é original. Que Jesus era da mesma substância do Pai, contra os que defendiam outras formas de entender sua natureza. Foi ali que se deu o primeiro passo rumo a um cristianismo institucional, com dogmas fechados e perseguição aos dissidentes. Os evangelhos considerados mais perigosos foram banidos. Os bispos começaram a ganhar poder e prestígio. E o mais simbólico, templos começaram a ser construídos. Olha lá. Um movimento que havia nascido entre pescadores e camponeses agora ocupava edifícios luxuosos, frequentados por nobres e autoridades. A fé deixou de ser caminho e virou religião. A partir daí, tudo mudou. O Evangelho passou a ser interpretado à luz dos interesses imperiais. As comunidades cristãs foram absorvidas por uma nova lógica, a da sede de poder. A doutrina se institucionalizou, a Bíblia foi congelada em latim, uma língua que o povo não compreendia. Os cultos se tornaram cerimônias e a simplicidade do pão repartido virou ritual. Porque, na verdade, as escrituras foram escritas na língua hebraica, no Antigo Testamento, e na grega, o Novo Testamento. Aí fizeram tradução para o latim, manipularam, porque a Igreja Católica que iniciou toda essa manipulação. Por isso que a gente fala que as protestantes vieram da mãe, que é a católica. Lá no livro de Apocalipse relata isso. As filhas são as protestantes, né? Porque partiu de um ex-católico que era Martinho Lutero. Aí Martinho Lutero fundou o protestantismo, entre aspas, né? Porque ele só deu o pontapé. Aí os outros vieram, os puritanos,
né, dito puritano, eles até um tempo andaram ali só pegando as coisas que estavam de acordo com a palavra, né, com o que já tinha escrito, né, porque a Bíblia foi montada aos poucos, né, tinham cartas e não tinha versículos, para quem não sabe, tá? Era toda corrida, muitos se apegam em versículo, tira do contexto, fizeram versículo para facilitar a leitura, mas também o diabo manipula para tirar o versículo do seu contexto, da história, que era muito mais fácil você ler a história toda, você não ia tirar do contexto. Quando veio os versículos, que era para facilitar, o diabo manipulou para poder tirar do contexto, né? Para enganar a pessoa através das religiões formadas, né? Virou instituição, né? Substituído pela obediência cega. E Jesus, o transgressor, foi transformado em símbolo de autoridade, mas nada disso aconteceu de uma vez. Foi um processo sutil, progressivo, quase invisível para quem vivia dentro dele. E por isso, até hoje, a maioria das pessoas não percebe. Foram ensinadas desde pequenas que essa é a única forma correta de ser cristão. Isso, tudo que é o que eu falo nos vídeos. Não a O sistema colocou na mente, não a buscar desde a verdade gente, com quando seus próprios olhos. a mídia, a televisão, a religião, o sistema colocou na mente das pessoas, ensinou as pessoas desde pequeno e a gente acreditou numa mentira como se fosse verdade. Quando você vai para as escrituras, tudo isso cai por terra, entendeu? Por isso que eu falo que é uma Matrix, que a gente acreditou numa mentira. O mundo é uma mentira, montado o sistema de Satanás para iludir as pessoas e afastá-las do Criador, com meias verdades, assim como ele fez com Adão e Eva no Jardim do Éden. Entendeu? Ele não conta tudo mentira, ele mistura, ele conta meias verdades, porque se ele falar tudo mentira, as pessoas vão perceber. Então ele tem que misturar mentira com verdade, lubridiar, distorcer as coisas e os fatos para poder enganar. E é por isso que hoje muitos seguem uma fé que desconhece o Cristo que desafiava os religiosos, que acolhia os pecadores, que pregava o desapego, que dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Está em Mateus capítulo 23. O Jesus da religião oficial é manso demais para incomodar. Mas o Jesus real era incômodo demais para ser domesticado. Na próxima parte, vamos Por isso, quando a gente fala a palavra de confronto, os falsos cristãos não gostam. Porque os verdadeiros, eles entendem. A aliança entre a cruz e a espada. Que Jesus confrontou os religiosos fariseus. O verdadeiro cristianismo foi sepultado sob camadas de tradição e como você pode começar a desenterrar. Na parte anterior, vimos como o cristianismo, nascido como um movimento de ruptura e transformação interior, foi progressivamente absorvido pela estrutura de poder imperial. A fé dos mártires foi cooptada por imperadores, e o caminho de Jesus foi redesenhado como uma estrada segura para os interesses políticos do mundo. Mas essa mudança não se deu apenas em rituais e templos. Ela atingiu o próprio coração da mensagem de Cristo, suas palavras, seus atos e, principalmente, os relatos sobre sua vida. Para consolidar um cristianismo unificado e aceitável ao Estado, era necessário algo mais profundo. Era preciso controlar os textos sagrados. Afinal, exatamente. Se cada comunidade seguisse seus próprios escritos, como manter a unidade de uma religião que agora tinha valor geopolítico? Foi com essa preocupação que se iniciaram os esforços para a formação... Já assistiu o filme de Eli? O livro de Eli? Fala bem isso, que o cara estava atrás da Bíblia Sagrada, Eli estava protegendo, para proteger ela, levar para o lugar que Deus queria, para dividir o conhecimento com o povo, mas tinha um outro que queria a Bíblia, mas para manipular e pôr o povo à vontade dele, para escravizar, o que fazem hoje, né? Escravizar o povo, usando a Bíblia, usando a palavra, distorcendo a palavra de Deus, né? É isso aí. De Novo Testamento. Mas o que muitos não sabem é que durante os primeiros 3 séculos do cristianismo não havia um cânon definido. As igrejas espalhadas pelo mundo antigo utilizavam diversos textos, vários textos, evangelhos conhecidos e pelos outros ignorados pela maioria dos cristãos modernos. Cartas, visões, parábolas e ensinos atribuídos a apóstolos e discípulos diretos de Jesus circulavam livremente, inspirando comunidades que seguiam o evangelho com fervor.
Entre esses textos estavam o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria, o Evangelho dos Hebreus, o Evangelho dos Egípcios, o Evangelho de Pedro e o Pastor de Hermas. Havia também a Didaqué, uma espécie de É que na manual de verdade conduta. o inimigo usou isso aí porque tinha alguns desses evangelhos que eram distorcidos mesmo. Tinha. Quem estuda os livros apócrifos, né? A gente sabe que tinha alguns que não tá de acordo com o cano oficial que a gente tem. Mas a maioria deles está de acordo, são legítimos e a Igreja Católica, junto com outras religiões, não aceitaram, né? Esconderam, eles têm lá, escondido lá, mas eles não puseram no cano, né? Porque foi o cano, as cartas foi escrevendo, depois com a modernidade foi sendo impressa, né, em livros. Só que aí quem foi decidindo foram os magistrais, né, da religião lá, os cleros, né? E aí teve uma pequena manipulação, né? Mas o que a gente tem também já é o suficiente para salvação. Porque Deus, sendo todo-poderoso, não ia permitir que pegasse a palavra dele e distorcesse a ponto de a palavra dele ser totalmente insuficiente para a salvação. Não. Mas ele sabia que isso ia acontecer e ele permitiu para testar o coração do homem. Porque na própria Bíblia está falando: aquele que acrescentar e tirar qualquer coisa da palavra desse livro vai ser acrescentada pragas no final do tempo para essas pessoas. Então, né, vou falar o quê, né? Vamos Nos esperar aí. primeiros tempos, que era amplamente usado nas igrejas do Oriente. O conteúdo desses escritos é surpreendente. Muitos deles apresentam um Jesus mais místico, voltado à experiência interior. Um mestre que não fundava dogmas, mas despertava consciências. Por exemplo, no Evangelho de Tomé, encontramos frases como: o reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor. E começa aqui. Quando vos Vai ter conhecerdes, um término então lá no sereis reino conhecidos celestial. e compreendereis que Mas sois ele já filhos começa do Deus dentro de vivo. nós, que é a Esse palavra. tipo de ensinamento ameaçava a estrutura que estava sendo montada. Afinal, se o reino de Deus está dentro do ser humano, É numa casa para de que pedra serviriam o reino. templos, Lá sacerdotes no e templo. rituais Vem daqui seu exteriores, dízimo, vem. se o acesso Para a Deus é enriquecer, direto pastor. e pessoal, quem Fraudulento, falso precisaria de uma profeta. sede central que media a Deus salvação? precisa do seu dinheiro. Essas ideias Venda de eram indulgência, igual no perigosas tempo do demais para serem catolicismo. mantidas. Por isso Durante que eu os falo séculos suas IV filhas. e V, concílios eclesiásticos foram convocados para Olha organizar, lá, conselhos selecionar e eclesiásticos. excluir. Decidiu-se que apenas 4 evangelhos seriam aceitos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os demais foram rotulados como apócrifos, hereges, gnósticos ou fantasiosos. Não importava o quanto esses textos fossem amados por diversas comunidades. Eles não se encaixavam na nova narrativa oficial. A formação do cânon bíblico foi, portanto, um processo profundamente político. As decisões sobre quais livros inspirados deveriam permanecer não foram feitas com base apenas na autenticidade, mas na conveniência institucional. Muitos escritos que circulavam desde os tempos apostólicos foram silenciados. Outros foram destruídos. E muitos só foram redescobertos séculos depois, como aconteceu com os manuscritos de Nag Hammadi, encontrados no Egito em 1945. Esses manuscritos revelaram um cristianismo muito mais plural, introspectivo e profundo do que aquele que sobreviveu na tradição oficial. Ali estava uma espiritualidade que convidava o indivíduo a mergulhar em si mesmo, a despertar para a luz divina interior. Mas nessa verdade, na próprio vozes que cano foram bíblico silenciadas por oficial, não se fala disso submeterem também. ao dogma nascente. Que eles Mas o tiraram controle alguma coisa. não parou nos textos. Mas fala para se olhar para A dentro. própria estrutura eclesiástica foi redesenhada. O modelo horizontal e comunitário da igreja primitiva Que a gente não pode foi cair no substitu- erro, irmãos. Porque que nem ele tá falando aí, mas ele tá caindo num erro. Porque do jeito que ele tá falando, é como se tivesse que desprezar o cano oficial, porque ele foi totalmente, é que muitos falam aí, isso é coisa do diabo. Porque para desprezar o cano oficial, porque foi manipulado. Não, isso é mentira. Foi modificado na tradução, foi tirado os livros, sim,
Tem, a Igreja Católica tem mais livro que a Igreja Protestante na Bíblia. A Bíblia Católica tem mais livro. Tem outros livros que tem mais livros que são considerados apócrifo do que a Igreja Católica também, tá? Tem alguns livros aí, alguns manuscritos, mas não que a nossa Bíblia que a gente tem, o cano oficial, foi distorcido e totalmente não. Se a pessoa falar isso, ela está fazendo o papel do diabo, que é para a pessoa não ir para a Bíblia, porque tudo que está escrito nas escrituras, no nosso livro sagrado, que a gente tem em mãos, no cano oficial, está se cumprindo. E se cumpriu. Então não é falso. Entendeu? Tem algumas pequenas modificações ali? Tem. Né? Por isso que a gente que estuda a Bíblia, estou falando dos estudiosos, eles buscam alguma palavra no grego original, né? Ou no hebraico, entendeu? Mas não que a Bíblia como toda ela foi distorcida, isso é mentira, de gente usada pelo diabo para poder a pessoa não ter conhecimento. Isso aí não procede, tá? Mas teve alguns erros, teve, mas não a ponto de distorcer que você não possa ler as escrituras, que muitos inventam isso aí, fala esses discursos aí, né? Eu não creio no Deus da Bíblia porque ela foi distorcida, foi escrita por homens. Não tem nada a ver, isso aí é completamente errado. A pessoa que pensa assim, ela tá jogando sua salvação no lixo, nem sem nem perceber. Vamos lá. Por uma hierarquia vertical, inspirada na burocracia romana. O bispo de Roma passou a ser visto como o sucessor de Pedro e mais tarde receberia o título de Papa. A Igreja se organizou em níveis de poder: Papa, cardeais, a Igreja colocou bispos, padres e fiéis. Ninguém é chamado de pai, senão o nosso Pai Celeste jamais existiu nos tempos de Jesus ou dos apóstolos. Foi uma importação direta da máquina administrativa imperial. O culto também foi transformado. A ceia do Senhor, que nos tempos apostólicos era uma refeição comunitária de partilha e comunhão, virou um rito sacramental altamente ritualizado, oficiado apenas por clérigos autorizados. O batismo, que simbolizava morte e renascimento espiritual, se tornou a ceia do Senhor é compartilhar os alimentos, que é uma bênção que Deus dá para você. Dividir o alimento com o próximo. Não é isso aí que a ceia que a religião inventa aí. A fé, quando Jesus partiu o pão e bebeu do vinho, era um simbolismo. Era um simbolismo. Depois a refeição não é mais esse simbolismo, não tem mais. Cristo já morreu. Hoje o vinho, o pão, a porta, tá tudo na palavra. Entendeu? Tudo é a comida espiritual que Cristo falou. Entendeu? Ele é o pão da vida. A ser regulada. Havia fórmulas de doutrina. Havia punições para quem discordasse. Havia tribunais eclesiásticos, condenações por heresia e até execuções em nome da ortodoxia. É preciso dizer, Jesus nunca fundou uma religião. Ele nunca instituiu padres, nem paramentos, nunca falou para criar templo, missas, depois de Cristo não teve mais isso. O que ele anunciou foi o reino. Isso foi para o Antigo Testamento. Onde os últimos seriam os primeiros. Onde a fé não seria medida por palavras decoradas, mas se a pessoa não entender o Novo Testamento, ela não entende o primeiro. Entendeu? Então, nas igrejas prega mais o Antigo Testamento do que o Novo. Né? Para poder afirmar que você tem que ir pro templo, que você tem que... tá escrito aqui, irmão, na palavra, tá escrito aqui, os pastores corruptos. Tá, lógico que tá escrito, mas você tem que saber a diferença da lei para a graça. Você tem que saber a transição do Antigo Testamento pro Novo. Não é a mesma coisa. Entendeu? Leia carta aos Hebreus, irmão. Leia que você entende o que eu estou dizendo. Mas leia de olhos abertos. Eu estou falando olhos espirituais, tá? Não leia de olhos fechados, não, porque senão você vai ler e não vai compreender nada. Do mesmo jeito. Quando lemos os evangelhos com olhos limpos, percebemos o contraste entre Jesus e os religiosos do seu tempo. Ele não buscava templos, ele caminhava entre o povo. Ele não exigia sacrifícios, ele oferecia graça. Ele não condenava os pecadores, ele os restaurava. Em Mateus capítulo 23, ele declara: atam fardos pesados e difíceis de suportar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. É impossível ler essa denúncia sem perceber o eco dela em muitos sistemas religiosos até hoje. Que nem ele está falando aí, ó, ele está citando
É o que está no nosso cano bíblico aqui, na nossa Bíblia. Todas essas palavras que ele está falando tá lá, na nossa Bíblia. Tá vendo como não pode desprezar a Bíblia, falar que ela foi toda distorcida? Porque tudo que ele está citando aqui e está falando como verdade, está escrito no nosso cano. Entendeu? Ele está tirando dali. Então, se ele fala para você não ir para a Bíblia, que a Bíblia foi adulterada, então por que ele está citando o texto? Não estou falando que ele está falando que não é para ler a Bíblia. Estou falando assim, se ele falasse, entendeu? Porque tem muitos que falam que a Bíblia foi modificada, que não é a palavra de Deus, inventa essas conversas aí, né? Porque o diabo é astuto, então ele pega as partes que teve erros ali na tradução ou dos livros que tiraram para usar pessoas religiosas para falar que a Bíblia foi distorcida, que o Deus da Bíblia não é o Deus verdadeiro, e inventa isso aí para a pessoa não ir para as escrituras para não ter salvação. Ele usa de toda a artimanha da astúcia, por isso que fala astúcia do Satanás, porque com astúcia, os homens fraudulentos com astúcia, está escrito na Bíblia isso, engana fraudulosamente. Com astúcia de quem? Da fusão entre o cristianismo e o império, passou a se ver como dona da verdade. Passou a perseguir aqueles que questionavam, a queimar livros, a controlar reinos e coroar reis. A cruz foi usada em escudos, estandartes e guerras. O Cristo crucificado virou símbolo de conquista. A fé se armou. E o Evangelho de Paz foi, tragicamente, usado para justificar violência, colonização e massacre. Mas nem todos se renderam. Em todos os séculos surgiram vozes dissidentes, homens e mulheres que voltaram aos evangelhos para reencontrar o Jesus simples e verdadeiro. Muitos foram calados, outros sobreviveram e plantaram sementes que germinaram mais tarde. O que une todos eles é a sede de voltar ao início, de beber da fonte pura antes que fosse contaminada pela política, pelo ouro e pela sede de poder. Você pode estar se perguntando, como ninguém percebeu isso antes? Como as pessoas aceitaram essas mudanças sem resistência? É porque elas não tinham manuscrito. A resposta é simples e cruel. Pelas igrejas. Elas não sabiam. Por séculos, o povo não tinha acesso às escrituras. A Bíblia estava presa ao latim, guardada nas mãos do clero. Isso. A missa era rezada em uma língua que ninguém entendia. Questionar era crime. Pensar diferente era heresia. O medo substituiu a fé. A obediência substituiu o amor. E assim, geração após geração, os cristãos foram ensinados não a seguir Jesus, mas a seguir uma imagem de Jesus construída pela religião. Exatamente. Uma imagem moldada para caber no altar dourado, não na estrada empoeirada da Galileia. É essa imagem que precisa ser confrontada. É esse véu que precisa ser rasgado, porque o Cristo verdadeiro continua lá, esperando ser redescoberto. Ele nunca deixou de falar. Só que sua voz foi abafada pelos cânticos da religião oficial. Na próxima parte, vamos entrar no coração do império religioso. O papel do papado, os concílios que definiram o que era aceitável crer, as manipulações da história e como a fé institucional chegou ao ponto de vender salvação em troca de moedas. Aí. Prepare-se para ver como a religião, que nasceu para libertar, se tornou um sistema que aprisiona. Na parte anterior, revelamos como o cristianismo primitivo foi absorvido pela estrutura imperial e como seus textos e práticas foram moldados para servir a um novo sistema, a religião oficial. Nesta parte, vamos adentrar o coração do império religioso. Vamos examinar como o papado, os concílios e a nova burocracia eclesiástica consolidaram uma instituição que, ao longo dos séculos, não apenas se afastou das palavras de Jesus, como as distorceu para manter controle sobre povos e nações. Após o Concílio de Nicéia, a Igreja se reorganizou em torno de uma figura central, o Bispo de Roma. A tradição defendia que Pedro, considerado o primeiro entre os apóstolos, havia fundado a Igreja naquela cidade e sofrido ali o martírio. Com isso, os bispos romanos passaram a reivindicar uma autoridade espiritual superior às demais sés. Esse movimento foi sutil. O Pedro fundou a igreja verdadeira. Porque nem foi Pedro, foi revelado depois ao apóstolo Paulo o significado de igreja. Porque Cristo revelou a Pedro, mas Pedro não tinha entendido.
Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não está falando de uma pedra física, ele estava falando de Pedro, da pessoa de Pedro, entendeu? Sobre os apóstolos vai ser posto o fundamento. O fundamento, a pedra de alicerce é Cristo, é a de sustentação, a coluna, o que sustenta é Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja, corpo de Cristo, entendeu? Então, aí Paulo veio revelar o significado de igreja. Entendeu? Aí a catolicismo falou que Pedro era o primeiro papa e começou a instituir templos. Já tinha e começou a instituir mais, né? Porque eles já tinham construído, sendo que Cristo, depois da destruição do templo de Jerusalém, não mandou construir templo nenhum, né? Mas enfim, né? Vamos lá, vamos dar sequência aí. Mas com o tempo, a figura do Papa, palavra derivada de papas, Pai, passou a ser entendida como vigário de Cristo na terra. Essa autoridade não era apenas simbólica, ela era acompanhada de prerrogativas absolutas. O Papa passou a ser visto como infalível em questões de fé e moral, Então, dono da aí. última palavra em disputas doutrinárias, Por isso que adoro os chefe papas supremo hoje. da cristandade. Tô adorando o Mas homem. o mais inquietante é perceber que em nenhum Adoração é pro momento Criador, Jesus rapaz. delegou esse Único e tipo de poder suficientemente. hierárquico a qualquer pessoa. Ele dizia: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e Pronto. todos vós sois irmãos. Isso está em Mateus, capítulo 23. Mas essa irmandade desapareceu. Muitos usam. Mas e a carta de Efésios? Um para mestre, um para pastores. Que é? Eu já expliquei isso 500 vezes, meu Deus. Mestre é pessoa, é doutor, é pessoa que orienta, mas orienta conforme o Espírito Santo, não distorcendo a palavra. Mas só que o mestre supremo, por isso que ele chama sumo pastor, sumo sacerdote, que é o maioral. Nós somos reis e sacerdote, todo que crê é reis e sacerdote. Deus não instituiu um sacerdócio para religioso eclesiástico, para te conduzir. Deus fez de você sacerdote. Toda vez que você vai para a Bíblia, que você estuda a palavra, tem amor pela palavra e orienta os outros conforme o que está escrito lá, você é sacerdote. Entendeu? É isso que chama doutor, mestre, pastor. Pastor é um guia, que guia para a palavra, guia para Cristo, com pureza de coração, sem mácula, sem rúgula, sem distorção da palavra. Isso que é ser pastor, mestre, doutor, ancião na palavra, é tudo isso aí. Não é um líder religioso, que nem falam aí. Entendeu? É malandro. Durou como uma monarquia espiritual. O Papa ocupava o trono, os cardeais formavam a corte, os bispos eram governadores regionais. E o povo se tornou súdito. Essa estrutura, inspirada no Império Romano, transformou a fé em um governo paralelo, com seus próprios territórios, suas leis, isso que seus fala para tribunais você voltar. e até seus exércitos. A religião manda Os você concílios voltar num seguintes governante, serviram para reforçar essa presidente autoridade que eles e te para indicam lá. estabelecer uma ortodoxia Misturado com inquestionável. Concílios cristianismo, como o de com religião Constantinopla, e com o de política. Éfeso, o de Calcedônia e tantos outros definiram, ponto por ponto, Falsa o que era igreja, permitido falsa noiva. crer. Doutrinas foram canonizadas, outras foram proibidas, e aqueles que discordavam passaram a ser perseguidos primeiro com excomunhões, depois com cárcere e, por fim, com a morte. É nesse contexto que surge a Santa Inquisição, criada no século 700 e continuada até além do 900 em alguns países. Essa instituição foi responsável por investigar, julgar e punir qualquer um que pensasse diferente da fé oficial. Milhares de pessoas foram condenadas por heresia, feitiçaria ou simplesmente por ler a Bíblia em casa. Sim, em diversos períodos da história, ler a Bíblia por conta própria era crime. A Na igreja verdade, alegava que somente os padres tudo estavam isso, preparados para interpretar. tudo isso já aconteceu, irmãos, na história e se repete hoje. É o círculo, até o tempo que chegar o dia do fim. O dia do fim é o quê? Não é a destruição do universo, é a destruição das obras que o homem criou para escravizar outros homens. Que os poderosos, né, criaram aí, construíram coisas e que Deus vai destruir tudo, vai queimar tudo. Entendeu? É um círculo que se repete até o dia do julgamento final do Criador. Que ele veio para destruir, julgar a humanidade e salvar aqueles que querem ser salvos e condenar aqueles que
querem andar nas práticas pecaminosas e no caminho contrário à palavra de Deus. Entendeu? Escrituras corretamente. O acesso direto ao texto sagrado foi proibido. O povo deveria confiar no que lhes era dito e apenas isso. Essa centralização do conhecimento permitiu abusos de toda a ordem. Talvez o mais emblemático deles tenha sido a prática das indulgências. Em resumo, as indulgências eram perdões concedidos pela Igreja em troca de boas obras ou, com o tempo, em troca de dinheiro. Sim, o perdão dos pecados passou a ser uma mercadoria. Por moedas, alguém poderia livrar a alma de um parente do purgatório ou garantir para si mesmo uma passagem mais rápida para o paraíso. Isso não era apenas um erro teológico, era uma afronta direta àquilo que Jesus ensinou sobre o arrependimento verdadeiro, a graça gratuita, o amor incondicional e o mais revoltante. Tudo isso era feito em nome de Cristo. O mesmo Cristo que expulsou os vendilhões do templo, que chamou de hipócritas aqueles que lucravam com a fé. Em João capítulo 2, versículos 15 e 16, está escrito: fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, derrubou as mesas dos cambistas e disse: não façais da casa de meu pai Isso está casa de escrito na comércio. Bíblia nossa aí. Ainda assim, a religião institucional construiu uma economia inteira sobre o comércio da salvação. Foi contra esse cenário que surgiram vozes de protesto. Uma das mais famosas foi a de Martinho Lutero, monge alemão do século XV, que em 1517 fixou na porta da igreja de Wittenberg suas 95 Mas depois teses, ele errou, denunciando os abusos das indulgências. porque ele ativou a perseguição aos judeus, né? Que ele foi errado. Aos judeus que não creram, porque os judeus, eles podem, alguns deles creram, outros não creram, mas é a menina do olho de Deus, é o povo terreno de Deus, que lá no final do tempo vai ser convertido. E por causa disso daí, teve o massacre de Hitler, né? Que perseguiu os judeus também, e matou muitos judeus, e outros se dispersaram e fugiram para as nações, né? No tempo da guerra lá, né? Pedindo o retorno à autoridade das Escrituras. Sua revolta iniciou o que ficou conhecido como a Reforma Protestante, um movimento que questionava a estrutura da Igreja e reivindicava a liberdade de cada crente acessar diretamente a palavra de Deus. Mas mesmo os reformadores, em sua maioria, não resgataram o espírito original dos primeiros cristãos. Embora tenham abolido algumas práticas, mantiveram estruturas hierárquicas, doutrinas rígidas, tá vendo? Porque e, em são muitos as casos, filhas. novas formas de intolerância. Alguns reformadores também perseguiram dissidentes e colaboraram com poderes políticos. A revolução proposta por Jesus reformadores ainda que são os continuava protestantes, distante. né? Enquanto isso, a Igreja Católica seguia reafirmando seus dogmas. Nem sou católico, No Concílio nem de sou Trento, islâmico, no século XVI, nem sou de nenhuma respondeu filosofia à reforma oriental, com novas regras nenhuma e congregações. religião. Mais tarde, no Eu sou de Vaticano Cristo. I, no século XIX, decretou oficialmente Única e exclusivamente do a infalibilidade Senhor, papal. Yeshua e até hoje, HaMashiach, mantém doutrinas que que deu nunca a si foram mesmo ensinadas por mim Jesus, e pelos como irmãos a sinceros e veneração a genuínos, santos e imagens, na cruz do o Calvário, purgatório, e ressuscitou o ao terceiro celibato e a para nossa exclusividade da justificação. Igreja como caminho de salvação. Nada disso existia nos primeiros séculos do cristianismo. Nada disso era praticado por Pedro, Paulo, Tiago ou João. Nenhum deles construiu catedrais, usou mitras, conduziu procissões ou exigiu fidelidade a um trono espiritual. Eles pregavam nas ruas, curavam os enfermos, eram presos por amor ao Evangelho. Eles não vendiam salvação, ofereciam gratuitamente a boa nova de que o reino de Deus estava próximo. Essa distorção histórica gerou uma crise de identidade espiritual. Milhões de pessoas cresceram acreditando que estavam seguindo a verdade, quando na verdade estavam obedecendo a uma estrutura construída ao longo dos séculos. Essa estrutura moldou a forma como lemos a Bíblia, como compreendemos Deus e até como vemos a nós mesmos. Muitos foram ensinados a temer a Deus como um juiz implacável. Foram ensinados a buscar aprovação por obras, por rituais, por presença em templos. Esqueceram que Jesus disse: quando orardes, não sejais como os hipócritas. Deus, na verdade, é juiz, sim. Só que ele não é um juiz implacável.
que não dá chance de você se arrepender. Ele dá todas as chances do mundo para a pessoa ir para Cristo. Entendeu? Ele não é igual a religião que fica condenando todo mundo, vai tudo pro inferno, que não sei o que lá, esses pecadores, só nós somos de Deus, porque nós viemos no templo, nós adoramos a Deus verdadeiramente. É verdade ou distorce a palavra de Deus? Que Deus vocês adoram? O Criador, Yahweh, Yeshua, o Salvador? Ou um outro aí que fica distorcendo a palavra de Deus e passando por Deus, vestido em anjo de luz? Então vamos aí. Eu vou parar o vídeo aqui que já tá grande, irmãos. E a gente continua, tá? Eu vou fazer a segunda parte aqui, senão fica muito grande, tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Veja a segunda parte também. A segunda parte vai ser curtinha, tá bom? Compartilhe o vídeo, deixa o like quem gostou, badalha o sininho de todas para receber as notificações do próximos vídeos que eu postar. Se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Fui!